Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando mais um episódio do Hopecast. Eu tô aqui com o meu amigo Kenny. Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui. E política e religião não se discute. Uma se entende e a outra se anuncia. Glória muito Deus, bom. Hein? Começou massa. A gente também tá aqui com o nosso convidado, nosso amigo Danilo. Opa! Beleza, galera? Primeiro a gente queria agradecer, é uma honra poder estar aqui, né? Obrigado pelo convite. E deixar aqui uma frase do Martin Luther King, né? Atribuída a ele, pelo menos a frase. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Isso aí, essa frase de efeito. Muito boa e muito reflexiva. Ainda mais pro dia de hoje. E, além deles, também estamos aqui com o nosso editor do podcast, o Vini. Eu tô tão indeciso no voto pra presidente quanto a questão da frase aqui, não sei o que falar. É isso. Isso aí. E bem, pra mim o povo errou quando pediu um rei ao invés de continuar seguindo a Deus através dos profetas. Então, como vocês podem ter percebido, o nosso assunto de hoje é política. Então, a gente vai tentar ser o menos polêmico possível. Eu acho que vamos falhar miseravelmente. Com certeza. Mas vamos nessa. Bom, pra gente começar a nossa conversa, eu vou começar aqui com o nosso convidado, que é o Danilo. Hoje eu queria trazer aqui um bate-papo mais voltado sobre como o cristão ele deve se comportar com a política, porque a gente tá aí próximo das eleições. Talvez você já tá ouvindo na semana das eleições ou no dia das eleições. E a gente sabe como o Brasil tá hoje, essa questão de nervos à flor da pele por conta da política. E aí eu gostaria de saber do Danilo o que ele vê sobre como o cristão se comportar com a política, sobre os direitos que ele tem, o que ele acha legal, o que ele não acha legal. E aí, Danilo, o que você me diz? Cara, bom, vamos lá. Eu acho que eu me converti, né, aos 21 anos de idade. Então, até então, eu sou de família católica, né? E tanto na igreja católica como na evangélica, o que a gente sempre ouviu, ou muito se ouviu, é que não se mistura religião e política, né? Que não se pode misturar, cada um tem o seu e a gente que fica cada um no seu quadrado. Porém, hoje eu acredito, olhando de uma forma um pouco mais madura com relação a isso, eu acredito que a gente tem sim que discutir, a gente tem que conversar. O cristão ele precisa se envolver, né, com a política. É claro que nós não podemos depositar a nossa esperança na política, que é totalmente diferente. A nossa esperança sempre tem que estar em Cristo, os nossos olhos voltados, né, para Cristo, por aquilo que virá, para o futuro, para aquilo que o Senhor nos promete, né? A salvação, a vida eterna. Os nossos olhos têm que estar atentos a isso, olhar para isso. Porém, enquanto estamos aqui na Terra, nós não podemos simplesmente tapar os olhos, né, com uma venda e falar, seja o que Deus quiser. Não é bem assim. A gente precisa se envolver, buscar informação, a gente tem que estar informado, a gente tem que conhecer aqueles que estão se propondo como candidatos a nos governar, para que a gente possa ter uma opinião bem informada e tomar uma decisão coerente com aquilo que nós compreendemos, entendemos e acreditamos, né? Acho que é mais ou menos certo. Isso. Tenho praticamente o mesmo pensamento do nosso convidado aqui, né? Eu gosto daquela visão de Mateus 22. Jesus ele é questionado pelo fariseu, né? Ele fala, e aí, você sabe que é mestre e tal, mas você paga imposto ou não? Aí Jesus fala assim, qual que é a cara que tá na moeda? Aí o cara falou, é de César. Então ele falou, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Sim. Então assim, eu vejo essa dupla cidadania do cristão. E é uma coisa que até me questionaram um tempo atrás, e eu falei um pouco sobre isso. A importância da cidadania terrena, que é aquilo que o Danilo falou, compreender as suas responsabilidades, porque existem responsabilidades como cidadão, como pagador de imposto, né, como a liberdade que a gente exerce hoje através da democracia e tudo mais. Existe essa responsabilidade.
como cidadão, como pessoa, como ser humano. Sim. Né? E nessa questão da política, a gente tem o nosso compromisso com o nosso voto. Né? A gente tem um compromisso com a nossa decisão e com aquele que a gente vai escolher para governar. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu vejo hoje, cara, uma distorção sobre essa importância. Sabe, Dan? Eu vejo hoje as pessoas dando a César a importância que é de Deus. Nossa, muito bom. Sabe, eu vejo hoje as pessoas olhando para César como deveriam olhar para Deus. Uma idolatria, você fala. Exatamente, né? E aquilo que o Dan falou sobre a expectativa, sobre a esperança, eles estão tirando os olhos dos céus e colocando os olhos na terra. Estão tirando os olhos de Deus e colocando os olhos nos homens. Sim. Sabe, e o que isso tem gerado? Tem gerado, sabe, uma disputa, né, e ao mesmo tempo uma hipervalorização do ser humano, do homem, do político, né, já que a gente tá falando sobre política, muito acima do normal, cara. Uhum. Então, essa hipervalorização tem feito muito mal, porque tem gerado, em vez de unidade, tem gerado dissensões, que é aquilo que é falado em Coríntios e tal. Então, eu vejo hoje, no mundo cristão, de um modo geral, né? Eu sei que generalizar é sempre ruim, mas eu vejo hoje no mundo cristão as pessoas valorizando demais César e diminuindo demais a importância de Deus. E tem uma frase, cara, que eu ouvi esse tempo atrás, que mexeu muito comigo, assim, quando alguém toca nesse tema. É uma frase que fala mais ou menos assim: olha, Deus não precisa de uma nova cruzada, Deus precisa de crucificados. Sabe, porque assim, o que tem acontecido hoje, as pessoas estão levantando a espada em direção ao próximo para matar a ideia ou, sei lá, o pensamento do outro, sendo que nós cristãos temos que estar crucificados e olhar para o outro com compaixão. Nossa, então, muito legal. Assim, eu vejo hoje essa necessidade do cristão. Independente do voto, sabe, Dan? Independente se você vota no candidato A ou se você vota no candidato B. Olhar para as pessoas. Atrás do voto, atrás da ideia, existe uma pessoa. Exatamente. Entendeu? Jesus não veio para abolir o reinado. Jesus veio para trazer luz, vida e redenção para os pecadores. Então, se nós somos cristãos e temos essa revelação de Jesus crucificado, morto, ressurreto, nós como cristãos, nós temos esse compromisso hoje de abaixar as espadas e erguer os nossos braços crucificados. Eu vejo assim. Cara, ficou legal essa frase, né? Muito legal. Sério mesmo. E uma coisa disso que você falou, é uma frase que eu ouvi uma vez, é semelhante, na verdade, a essa que você disse, mas que ela diz assim que Deus não precisa ser defendido. Você entendeu? Tipo, ele não precisa de alguém pra defender ele com seus braços e lá e... Não, porque você não pode fazer isso e tal. Porque assim, todos estão debaixo já do julgamento de Deus, né? Sim. Então, tipo, ele é a justiça perfeita, da mesma forma que ele é o amor perfeito. Então, Deus não necessita... Assim, Deus nunca pediu, na verdade, que agredíssemos o próximo pra defender ele. Claro que nós temos a nossa fé. Às vezes nós podemos sentir nossa fé sendo agredida de alguma forma. Só que, muitas vezes, o que a Bíblia nos deixa, referente a se a gente for humilhado por causa da nossa fé, se por qualquer coisa que aconteça de nós negativamente por conta da nossa fé, é que Deus enviaria o Consolador, né? Tipo, Deus enviaria Jesus. Tipo, Deus, assim como o Danilo falou, em Deus tá a nossa esperança. Então, tipo, a nossa esperança, ela não deve ser nesse mundo. A gente quer ter uma vida com menos sofrimento? A gente quer, ninguém quer sofrer. Mas da mesma forma que a gente não quer sofrer, a gente agredir outras pessoas não vai minimizar o sofrimento. Pelo contrário, vai fazer isso só cada vez aumentar até chegar ao ponto de ficar insuportável, né? Vamos dizer assim. Sim. É porque uma pessoa que muitas vezes tem uma divergência de opinião da gente, né? A gente não sabe o que levou ela a ter aquela opinião, né? Então, é muito isso que o Kenny falou. Primeiro, nós temos que ter compaixão, empatia por aquela pessoa, né? Ela tem uma opinião diferente da minha. Então, vou sentar, vou conversar com ela, vou ouvir a história dela, vou ter empatia por ela, né? Antes de qualquer coisa, antes de acusar, antes de apontar dedo, antes de questionar,
é o que você disse. Deus tem o juízo perfeito e o amor perfeito. E cabe a ele apenas julgar. Nós não devemos julgar, né? Então eu acredito que é possível nós termos opiniões formadas, é possível nós termos conhecimento político e uma opinião formada, defender ideias, né? Sem ofender pessoas e sem afastar pessoas. Nós podemos tomar, como cristãos, né, nós podemos ter posições políticas sem que haja uma marginalização daqueles que pensam o contrário, né? Daqueles que têm uma opinião contrária. Até porque o cristianismo, ele nos dá uma base. A gente tem princípios, a gente tem valores, Sim. a gente tem, né, usando uma palavra que está em alta, pautas que a gente defende, que são caras para nós como cristãos, né? A gente tem ideias já bem estabelecidas através da verdade bíblica. Então tudo isso ajuda na hora que a gente vai escolher alguém, né? Mas, sabe o que eu penso, assim? Eu vejo essa questão política hoje como uma escolha pessoal, é simples assim. Sim. Como a gente vai escolher alguém, sei lá, pra arrumar uma luz queimada da sua casa, sabe? Porque hoje ele é um funcionário da população, né? O presidente ou, sei lá, qualquer cargo público hoje, ele é escolhido pra servir a população. Então, o Danilo, ele pode ter um pensamento de acordo com a história de vida dele. Como eu posso ter, como o Vini pode ter, como o Pinati pode ter. Isso é uma escolha pessoal. Cada um escolhe aquilo que lhe convém na questão política. Sim. Certo? Eu posso estar falando uma besteira aqui. Mas eu olho hoje e falo assim, não, eu acho que o candidato A vai me gerar mais resultados. Sabe? Então, né? Então eu vou votar no candidato A. Então, assim, eu olho mais ou menos assim. Por mais que existem, né? Tem a história do fulano, a história do ciclano, mas é pessoal isso aí. Sim. Então, o problema é que hoje a gente tá levando o que é pessoal de cada um pra dentro de cada um, né? Vamos pôr assim. Tem uma questão de identificação, né? Exato. E o problema é que, assim, às vezes a pessoa levanta alguém, né? Que levanta algum tipo de bandeira como se ele fosse o salvador da pátria. Não existe isso, né? O Salvador já veio na Terra, né? Ressuscitou e a nossa expectativa tá nele. Não significa que nós não temos essa responsabilidade de escolher alguém bem escolhido. Sim. Né? Mas se porventura escolher alguém e a pessoa não atender as nossas expectativas, e aí? Né? A pessoa vai ser culpada disso pro resto da vida, entendeu? Não, então, de jeito nenhum. Eu penso mais ou menos assim. Sim. E eu acho que é interessante também, porque a gente foca muito nos cargos do Poder Executivo, né? Prefeito, Sim. governador, presidente. E hoje, como a República do Brasil, a Constituição e a República organiza o poder estatal no Brasil, esse poder está muito dividido. Nós temos visto, né? O Legislativo tem aumentado o seu poder nos últimos anos, nas últimas legislaturas. O Poder Judiciário também aumentou o seu poder de influência. Então, às vezes a gente vê pessoas brigando por causa de candidato a presidente, a governador, não sabe nem quem vai votar para os outros cargos, para senador, federal, né? Para deputado federal, para deputado estadual, que são tão importantes, se não mais importantes do que um cargo executivo. Então, é muito importante, como cristão, nós temos essa visão de que o que você falou, Kenny, de valores, princípios, uma pauta. E eu não só observar isso na hora de escolher um candidato A, B, C para governador, né? Ou para presidente. Mas e quem vai ser aquele cara que vai me representar? Porque os cargos do legislativo representam o povo. Então, quem é aquele cara que eu vou escolher para me representar? Ele tem os mesmos valores que os meus? Ele acredita naquilo, no mesmo que eu acredito? Ele tem uma pauta, né, como você disse, que é a mesma pauta que a minha? Eu acho que isso também é importante. Não desprezando, é aquilo que nós já comentamos, né? Nós não podemos de forma nenhuma machucar outras pessoas, marginalizar outras pessoas que pensam o contrário. Mas naquilo que eu discordo talvez um pouquinho do que você falou de uma escolha pessoal.
Não é como apenas escolher quem é o eletricista que vai consertar minha casa. Não é apenas como escolher, né, sei lá, o encanador que vai lá em casa, né, fazer algum conserto. O cara, são as pessoas, não só o cara, mas são as pessoas que vão direcionar o nosso país. Porque afeta terceiros, o nosso estado. A escolha. Afeta a população inteira, né? Então, esses cargos públicos que nós elegemos, eles afetam a nossa vida no cotidiano. Talvez em maior intensidade, talvez em menor intensidade. Isso é discutível hoje, né? A gente não... tem gente que defende que sim, que impacta muito. Tem gente que defende que não. Que nós temos hoje uma democracia já mais saudável, madura, de que independente de quem assuma os cargos, as coisas não vão mudar do dia pra noite, as coisas tendem a mudar lentamente, mas vão impactar, de uma forma ou de outra vão impactar. Eu concordo com isso que o Danilo disse, discordo um pouquinho do Kenny também, por pensar que, tipo assim, nós como cristãos, talvez, né, pela base que a gente tem, ou pelos princípios, né, e os ensinamentos que Cristo deixou, né, de pensar sempre, não em nós somente, mas no próximo, no momento, acho que de escolher alguém que vai direcionar o nosso país, acho que tem que ser uma visão mais dos outros, vamos dizer assim, do todo, né, do que uma escolha somente pessoal e baseado muito naquilo que a gente acredita. Concordo com o Kenny na questão das pautas, né? Acho que nós temos princípios e devemos votar diante daquilo que a gente acredita, né? Porque é meio contraditório você defender algo e na hora que é para você colocar isso, vamos dizer, à prova, né? Você ir contra aquilo que você desacreditar. É meio contraditório, né? Colocar talvez alguém no poder que vai contra aquilo que você acredita, né? Você vai acabar se prejudicando. Então, como cristão, eu acho que a gente tem o dever maior ainda de pesquisar, de analisar quem vai governar, porque é uma escolha que não afeta somente a gente, né? E Cristo, ele diz pra gente viver pro próximo, né? Isso vai afetar o meu próximo muito, assim como eu vai afetar o meu próximo também, né? Legal. Uma das coisas que eu percebo, que acho que torna mais complexa a situação do nosso país nessa questão de eleições, porque sempre eleições no Brasil é um negócio, assim... É engraçado tipo em muitas Copa do coisas. Mundo, né? Tipo Copa do Mundo. É engraçado pra muitas coisas e pra outras muito triste, né? Só que uma coisa que eu percebo muito é, por exemplo, a população no Brasil, ela não é instigada a aprender como funciona. Então, por exemplo, muitas pessoas não sabem o que um deputado federal faz, não sabem o que um senador faz. E muitas pessoas não sabem que, por exemplo, um deputado, uma Câmara dos Deputados, ela pode vetar uma escolha do presidente. Então não importa quem você coloca lá. Se os deputados não estiverem de acordo com aquilo que ele deseja, vai dar problema, assim, não vai passar. Da mesma forma que as pessoas muitas vezes não sabem o que talvez eu vou começar a falar e você realmente não sabe, mas tipo, não sabe o que é uma inflação, não sabe o que é uma taxa Selic, não sabe o que é... Sabe, algumas coisas que fazem parte da economia. Porque é importante, por exemplo, às vezes a gente fala assim, mas tem um candidato que ele tem os mesmos princípios que eu. E isso é muito importante. Só que, por exemplo, se o candidato tem os mesmos princípios que eu, mas ele monta um time ali de ministros que não consegue, por exemplo, economicamente guiar bem o país... Beleza, ele vai ter o mesmo princípio que você, só que você vai passar fome, você entendeu? Então tem muito essa questão, tipo, as pessoas não sabem que boa parte do país não tem saneamento básico ainda, que são coisas, tipo, bem, assim... É o básico do básico que se espera de um país e o mínimo que uma população precisa para viver dignamente. A população, ela não é instigada a aprender essas coisas e mesmo depois de crescido, quando cada um pode, por si só, ir atrás de pesquisar e tal... Muitas vezes a gente prefere não ir, porque é mais fácil a gente ficar com a informação que chega de um lugar X, de um lugar Y, e muitas vezes essa informação ela chega de acordo com os interesses de determinada pessoa que está concorrendo. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque o que a gente consome muitas vezes forma a nossa opinião. E se a gente não tiver conhecimento, voltando por exemplo econômico,
Se eu não tiver conhecimento, por exemplo, de inflação, e vier um candidato e falar que vai dar 10 mil reais por mês pra todo mundo, e todo mundo vai falar, nossa, vai dar 10 mil por mês. Mas eu voto nele. 10 mil reais por mês, Danilo. Hã? Entendeu? Então, tem muita gente, a gente fala brincando, mas tem muita gente que ouviria isso e pensaria assim. E tomaria a decisão aí. Caramba, 10 mil por mês, né? Só que aí a pessoa, tipo, mas de onde que vem esse dinheiro? Ah, o governo vai imprimir. Ah, mas o governo pode simplesmente imprimir mais dinheiro, você entendeu? Aí entra a questão da inflação. Então, muitas vezes, esse tipo de coisa é o que seria mais importante da gente procurar entender do que ficar em meros discursos, né? Sim. Porque muitas vezes é falado somente aquilo que a gente quer ouvir pra ele também conseguir aquilo que ele deseja, né? Independente de quem seja. A verdade é que, assim, nunca se falou tanto de política como agora. Exatamente. Né? É aquilo que o Pinati falou, né? O Pinati falou, a gente ouve muita coisa. Sim. Agora, se aquilo mesmo é um fato, né? Se é uma verdade, é outra história. As fake news aí vão brotar de todo jeito, de toda maneira que você puder, né? Brotando, que eles puderem. Cara, então é aquilo que a gente tem falado aqui. O mais importante é você conhecer. Se você não buscar, exato, né? Buscar informação. Pelo menos o básico, né, Danilo? Fala assim, ó, por que eu vou votar nesse cara? De que maneira ele pode influenciar na minha cidade, né? Ou de que maneira ele pode beneficiar a população? Se eu votar num deputado federal, um deputado estadual, no governador, no presidente, né? Conhecer a sua política de campanha, né? Tem que estar atento a esses detalhes, assim, né? Eu tava vendo esses dias uma moça falando sobre uma política de campanha de um presidenciável, né? Tinha detalhes lá que eram bem importantes, que às vezes a gente não tem noção, cara. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa na hora de escolher. Né? Quando a gente vai escolher alguma coisa, a gente procura saber, né? Exato. Né? Sim. Então, assim, quando se trata do futuro do nosso país, a gente precisa pelo menos ter o básico, né? Exemplo, o Kenny, ele gosta muito de carro. Então, e aí, por exemplo, quando você vai comprar um carro, você não tenta debulhar o máximo de informação possível do carro que você vai comprar? Não, com certeza, principalmente consumo, né? Hoje em dia, principalmente consumo. Manutenção e consumo. E revenda, né? Pra se acontecer alguma coisa. A revenda nem tanto, né? Manutenção e consumo. Porque ultimamente pra tá trocando também tá difícil, né? É verdade. Tá difícil. Então, por que a gente faz com essas coisas que nos interessam, mas quando chega na questão do país, a gente é tão desinteressado, você entendeu? Então, de saber como as coisas funcionam. Então, realmente é uma reflexão. Eu acho que o Pinati comentou aí, talvez, acho que tem uma diferença de idade, né? Você comentou que as eleições parecem, eu não sei se foi o Pinati ou se foi o Vinícius, que parecem Copa do Mundo, torcida, né? Parece época de Copa do Mundo. E eu acho que, pela memória que eu tenho, isso é mais recente. Não é algo que existia lá atrás. Sim, lá atrás também existia, mas era muito mais contido, porque existia um consenso geral de que política é muito chato, político nenhum presta, é tudo ladrão. Então, eu votava, eu pegava lá o papelzinho que tava no chão, lá na hora, vou votar nesse aqui. Mas por que você vai votar? Porque ele é amigo do fulano, do vizinho, do tio, do meu parente, não sei das quantas. Então, era assim o voto, né? E os tempos mais modernos, eu acho que principalmente o advento da internet, das mídias sociais, a gente começou a ter acesso a muito mais informação. E aí a gente começou a ver que, cara, peraí, não é assim, eu tenho que me informar, eu tenho que saber como as coisas caminham, a posição de cada candidato, o que candidato acredita, o que ele fala. Por exemplo, muitas poucas pessoas ainda entendem o voto proporcional para deputados na nossa república. Muitas poucas pessoas entendem o que é o voto proporcional, né? E eu tava vendo esses dias que da atual legislatura, por exemplo, de deputado federal, apenas 40% foi eleito diretamente. Ou seja, eles realmente foram os mais votados em cada estado e por isso estavam eleitos. Os outros, eu acho que era isso, tá? Cerca de 60%, eles entraram pelo quociente eleitoral do partido ou da coligação. Partido maior. Exatamente. Então o partido recebe, o partido soma
todos os votos de todos os seus deputados e das suas coligações, né? E aí, aquele quantidade de votos representa quantos por cento da quantidade de votos total? Representa 10%. Então, 10% das cadeiras da Câmara dos Deputados vai para esse partido. Então, pega os 10 primeiros, os 10 mais votados desse partido, e eles são eleitos. Só que, se você pega, por exemplo, considerando essa proporção de 40% e 60%, e nesse exemplo que eu tô dando de 10, os 4 primeiros realmente foram 4 mais votados no total. Os outros 6, eles foram os mais votados do partido, mas eles não tiveram mais votos do que deputados de outros partidos, que poderiam ter, que tiveram mais votos que eles, mas por aquele partido ter menos cadeiras, é esse deputado aqui que teve menos voto é que entrou. Então, essa questão do voto proporcional, muitas poucas pessoas entendem. Então, a gente também tem que entender tudo isso. Então, é tudo assim, né? Eu acredito que era feito realmente de uma maneira... é chato, não deve se discutir... para que quem estava no poder se perpetuar no poder. Eu acredito que era assim, né? Para quem estava dominando, continuasse dominando. Então, nós temos sim que, a partir das informações que a gente pode acessar, hoje, um celular faz muita diferença, porque a gente não fica esperando apenas a informação chegar através do rádio, da televisão. A gente pode pegar o celular, a gente pode pesquisar ir em vários canais, em várias mídias, pesquisar o máximo possível, né, de opções para a gente chegar numa opinião. Eu sempre tenho a seguinte, né, a seguinte ideia: ouça tudo, que nem Paulo falou, né? Ouça tudo e retende o que é bom. Então eu vou ouvir de tudo. Eu vou ouvir pessoas que pensam igual a mim, eu vou ouvir pessoas que pensam o contrário de mim, eu vou ouvir pessoas que pensam outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que eu penso, e aquilo que eu entendo que é positivo, que é bom, eu vou reter para mim. Agora eu queria jogar uma pergunta aqui pra vocês. É uma pergunta um pouco difícil, pelo menos pra mim, de responder. Mas minha pergunta é: o que é mais importante pra um candidato, na visão de vocês? Ele ter os mesmos valores e princípios que você, ou ele ter um plano de governo que abranja mais pessoas, independente se os princípios e os valores deles são iguais aos seus? Vou dar um exemplo para deixar mais fácil. O que seria mais importante para você? Um candidato, por exemplo, que ele ouviria o público cristão, as pessoas que são cristãs, e ele, por ser cristão, iria agir com os princípios e valores do que ele acredita, só que ele não fosse tão preparado? Ou um candidato que economicamente fosse mais preparado, mas que ele não compartilhasse os mesmos princípios cristãos do que o seu adversário? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, porque eu tô dando um exemplo que eu tirei da minha cabeça, entendeu? Então, eu queria começar com o Vini, pra saber a opinião dele. Também queria começar com o Vini. Eu pulo. Se você não souber responder, também é uma resposta, não tem problema. Eu vou falar o que eu acredito. A respeito de preparo, é complicado você colocar uma pessoa preparada lá para um governo que não tem os mesmos valores que você, porque ele tá preparado para quê, né? Se ele não, às vezes não tem as mesmas convicções. Eu sou cristão, tenho valores e princípios que eu aprendi com Cristo. E, ao meu ver, né, esses valores e princípios seguem uma linha que beneficiam não somente a mim, mas a todos, né? Tipo, as ordenanças, os mandamentos, os princípios bíblicos, eles não vão somente afetar, vão falar assim, a mim, né? Tipo assim, não vai ser bem só pra mim, né? Vamos dizer, bênção só pra mim, mas aos outros. E aí, partindo desse ponto que às vezes você tem um candidato preparado, mas que ele não segue os mesmos princípios que você se coloca ao risco de, tipo, ele tá preparado talvez pra fazer algo que você
discorde totalmente, né? Que vá contra totalmente aquilo que você acredita e defende. Por isso que é um assunto delicado, né? Você pode ter um super candidato que economicamente, talvez politicamente, né? Seja o cara talvez ideal, mas que ao ele entrar no poder, né? Talvez a ideologia dele de governança, de levar o país, seja totalmente contrário os princípios que você defende. E se, um exemplo, ao meu ver, eu tenho o cristianismo como algo correto, e se ele vai contra o cristianismo, ele vai ir contra a maioria da população, porque Cristo ele não ia querer, né, tipo, a população sofresse, né? Mas, complicado, eu fico em cima do muro mesmo. Mas eu achei legal, porque ele explicou. E ele tava escutando tanto, ele tava indo pro caminho que eu achei que sabia que ele ia responder. Aí chegou no final, ele fica em cima do muro. Mas essa é uma pergunta bem difícil mesmo, cara. Bem difícil mesmo. Porque assim, se você vê na história do cristianismo, a gente vê governadores que foram terríveis pro evangelho. Sim. Terríveis mesmo, que colocava o cara no poste, tacava fogo no cristão, jogava ele no Coliseu e tantas outras coisas que a gente vê. Mas era algo que o cristão não se apegava. Ou melhor, era algo que não fazia ele paralisar. Né? Muito pelo contrário, a igreja cresceu em meio às dificuldades, às perseguições, né? As matanças e tantas outras coisas que aconteceram. Mas hoje, como a gente vive num tempo diferente, né? Na democracia, né? E a gente sabe que essas coisas não vão acontecer mais, né? Eu espero, né? Eu espero, né? Eu espero. Sabia que democracia é do mal, né? Porque é democracia. Entendi. Adultos. Não, assim, é uma pergunta muito complicada, cara. Porque, assim, é claro que os princípios iguais ao nosso são importantes. Sim. Né? Igual quando você vai escolher alguém pra casar, né? Que é uma escolha a longo prazo. Você não vai escolher alguém que pensa completamente diferente de você, né? A não ser que você queira pagar o preço por essa escolha. Então eu vejo isso também na questão da política. Se você tá disposto a pagar o preço por uma escolha a longo prazo, né? Se você escolher alguém que tem pelo menos os mesmos princípios que você e que você conhece, né, rasamente o caráter da pessoa, sabe que ela não é um serial killer, nem alguém que vai, né, fazer uma execução em massa, né? Eu acho que os princípios e os valores são uma primeira busca, segundo o caráter da pessoa, mesmo que seja bem raso, né? Porque a gente não conhece bem a pessoa. Né? Às vezes a pessoa tá aqui, igual o Vinícius tá aqui. Ele parece uma pessoa do bem, né? Ele parece uma pessoa do bem, mas eu não sei o que ele faz com o peixinho depois que morre, né? Se morreu mesmo. Então, assim, a gente não sabe bem certo como é a pessoa. Não. Então a gente baseia naquilo que a gente vê e naquilo que a gente acredita. Ninguém sabe a intenção do coração. Não sei se eu né? consegui responder igual o Vinícius. Eu acho que a sua resposta foi mais ou menos igual do Vinícius, tipo assim, né? Eu sei e não sei. Do muro. Não, eu acho que é uma pergunta bem pessoal, na verdade. Porque eu acho que tem pessoas que vão optar pela questão de valor e tem pessoas que vão optar pela questão econômica. E aí é uma questão realmente pessoal, né? De o que priorizar. Eu vou priorizar valor ou eu priorizo a economia? Eu, particularmente, eu acho que dá pra... a gente consegue encontrar candidatos que encaixam nas duas coisas. Que tenham os mesmos princípios e valores que os meus e que também compatibilizam das mesmas ideias minhas sobre economia. Eu acho que dá pra encontrar isso. Não precisa um excluir o outro, né? Mas se tivesse que escolher entre um ou outro, cara, eu acho que ia ser bem difícil, né? De ter a escolha. Então, como seria muito difícil, eu optaria pelo... Cara, coruja, não, tô brincando. Eu optaria pelo aquilo que eu acho que é primordial. Liberdade. Qual é o candidato, qual que é a ideia do candidato que não ofereça risco à liberdade.
A minha e a de todos que estão ao meu redor. Eu acho que eu iria por esse caminho. Aquele que não oferece risco à liberdade, né? Por mais que a igreja cresceu na perseguição, mas não precisa escolher um perseguidor pra crescer, né? Eu acho que a gente não precisa escolher. Deixa a hora que for, vai chegar. Vai chegar. Então a gente não precisa escolher agora. Então eu optaria por aquele que oferece menos riscos à liberdade. Cara, eu achei a resposta do Danilo fantástica, vou ser sincero. Porque eu tava numa linha de raciocínio minha aqui, porque até eu não tenho uma resposta 100% definida, né? Só joguei a pergunta, deixo vocês responder, pego o melhor de cada um e boto a minha resposta. Mas basicamente, eu gostei muito do que o Danilo falou. E assim, realmente, não é uma resposta fácil. Porque da mesma forma que você tem momentos em que pessoas que se diziam representar a Deus fizeram atrocidades em governos, é só você olhar, tipo, por exemplo, pra Idade Média, né? Sim, você também tem verdade. o inverso, que foi o que o Kenny falou, né? Tipo, os caras se divertiam jogando gente pra ser comido por leão. Sim. Então, eu vejo muito assim, a gente tá indo muito pra esses lados mais extremos, não é o que a gente vê hoje. Não é exatamente, né? Pelo menos não vejo ninguém sendo jogado pra leão. Mas, assim, há países em que você vê que governos que reprimem, né? Tipo, a fé cristã e etc. Assim como o Danilo deu a resposta dele, a minha resposta, ela ia olhar pra um lado mais moderado. Então, eu iria olhar pra um candidato que ele nem fosse, vamos dizer assim, um fanático religioso. Sim. Você entendeu? Não poderia ser um fanático religioso. Mas ele também não poderia ser um completo ignorante em assuntos econômicos, desenvolvimento social e etc. Então, eu buscaria o meio termo entre os dois. E eu acredito que exatamente esse meio termo, que era o que eu tava tentando pensar, o que é o meio termo entre esses dois, é o que o Danilo falou. Era a palavra que eu tava tentando descobrir, que é aquele que vai dar mais liberdade. Porque aquele que vai dar mais liberdade, ele não vai impedir você de exercer a sua fé. Da mesma forma, tipo, se ele for economicamente satisfatório, a população pelo menos não passa necessidade. Sim. Então, assim, você não precisa ter os extremos. Você precisa ter o que garante cada um exercer o seu direito e ter o básico pra poder ter uma vida, assim, aceitável, vamos dizer assim. Uma vida digna. Sim. Até porque, assim, se você vê a história, um exemplo, na Europa ou na América do Norte, a fundação da Constituição, ela tem valores cristãos. Sim. Não significa que são países cristãos, né? Exatamente. Né? Sim, então, verdade. Assim, é verdade. Ao mesmo tempo que a gente quer alguém que governe com princípios e valores como os nossos, a gente não quer que ninguém imponha nada. Sim. Né? Não, de Porque jeito se nenhum. hoje um presidente, né, seria um presidente cristão e ele impusesse o cristianismo, se o próximo presidente fosse qualquer outro tipo de religião, ele também iria impor. Então, assim, hoje o Estado, né, ele é julgado laico e espero que continue pelo menos assim, né? Então, nessa questão da política, claro que valores são importantes, mas é mais importante, ou tão importante quanto, a capacitação, né? O caráter e aquilo que a pessoa faz. Então, não necessariamente a pessoa precise ser, né, igual o Pinati falou, um fanático cristão. Pensando na pergunta em si, a gente colocou em pauta duas coisas. A questão econômica, né, certo? Um candidato, vamos falar assim, talvez um presidente à vista nossa economicamente para o país, perfeito. E um outro com valores, princípios e valores talvez irrepreensível, né? Os dois extremos, vamos dizer assim, bem extremo, né? E vamos falar assim, quando a gente fala de princípios e valores que um talvez tenha os mesmos princípios e valores que o nosso, a gente, na minha visão, um exemplo assim, seria um cara que seguiria os princípios de Cristo, né? E aí, um exemplo, eu acho que ele governaria segundo, vamos dizer assim, aquilo que a Bíblia fala. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Tipo, claro, a gente não pode, vamos dizer assim, mas levar pro lado religioso, mas, cara, vamos falar assim, os princípios, aquilo que eu acredito, se baseiam na Bíblia e, vamos falar assim, até economicamente, a Bíblia dá muita lição em faculdades, em várias coisas, né? Acho que um amigo meu falou que no curso de administração, algumas coisas, eles pegam alguns exemplos de administração que são tirados da Bíblia. Então, tipo assim, aquilo que eu acredito, tenho como princípio, eu até brinco, eu não, né? Meu patrão
de vez em quando brinca comigo, fala que, tipo assim, Vini, você acha que só o que você acredita tá certo? E eu falo pra ele, não, eu acredito, eu acho que o que eu acredito é o certo, vendo numa visão, vamos falar assim, talvez mais ampla, em que Deus, ele não pensou em um ser só, ele pensou num contexto geral, né? As advertências, talvez os princípios e valores criados era justamente pro homem não sofrer. Então, se uma pessoa ela vai seguir aquilo, ela não vai, por exemplo, obrigar talvez alguém a seguir a religião dela, porque o cristianismo ele não é algo assim, né, que é imposto, né? Não é isso. E vamos falar assim, economicamente ele vai querer governar para que as pessoas não passem necessidade, porque o cristianismo é isso, né? Tratar talvez, vamos falar assim, aquilo a ferida das pessoas. Então, tipo assim, pensando nos dois extremos, tipo assim, talvez a pessoa não mais capacitada, mas o extremo talvez votaria pelos princípios. Mas o problema é conhecer realmente a fundo a pessoa, né? Porque os princípios não serem fachadas, mas falando como se eu conhecesse. Certo. Isso que você falou é bem legal. E, cara, eu acabei de perceber o quanto a gente tá... Quanto a gente é muitas vezes influenciado pelo ambiente que a gente tá inserido. Porque você pegou uma interpretação da pergunta que realmente faz sentido. Porque, por exemplo, se você conhecer o cara é realmente alguém que busca a Deus. Você conhece ele, você sabe como ele é, da integridade dele e tudo mais. Realmente você não teria dúvidas em quem votar. Porque, assim como você falou, acho que a chave do que você falou foi um candidato verdadeiramente cristão, ele não tiraria liberdade das outras pessoas que não são cristãs. Você entendeu? Ele não buscaria fazer isso. E eu acho que hoje o cenário que a gente tá inserido, o ambiente, ele tá tão assim influenciando a gente que a gente automaticamente começou a partir pro lado de que ele era um cristão, tipo, sabe, que exige, sabe, mais assim, posto, você entendeu? Uma fé mais imposta. Mas, apesar da pergunta não ter dado detalhes sobre isso, eu achei muito legal como a forma como cada um de nós interpretou com aquilo que eu comentei, né? Tipo, o que é mais importante? Só que aí, por exemplo, o Vini olhou pro mais importante, mas ele falou, não, mas se o cara realmente busca Deus e tal, ele consequentemente, se é um cara que busca Deus e ele se propôs a concorrer, ele consequentemente vai querer se esforçar para dar o melhor para a população. Então, até mesmo aquela competência que ele pode ter em atraso com o seu concorrente, se ele realmente quer aquilo, ele vai correr atrás de recuperar esse tempo, né? Vamos dizer assim, para conseguir exercer da melhor maneira possível. Então eu achei muito interessante o comentário. O Vini falou um negócio muito legal, que esses dias até eu tava comentando com alguns amigos. Ele falou, o cristianismo não é imposição, né? E eu acho que isso é muito claro para nós, né? Que cristianismo não é imposição. Sim. A nossa crença parte do pressuposto da fé, né? A partir do momento que você tem a fé, que você acredita naquilo, aí sim você pode compartilhar com outras pessoas e se envolver no cristianismo, nas coisas de Deus e no conhecimento e tal. Então, eu não posso impor a minha fé a ninguém. Sim. Beleza? Tá. Então, se a gente for levar isso pro lado político, não de político de pessoas políticas, mas de ideologia política, então isso pode nos dar uma clara diferença entre uma ideologia e outra. Porque uma ideologia, né, pressupõe o quê? Liberdade. Cada ser tem a liberdade de produzir, de decidir o que quer, no seu desenvolvimento pessoal, no seu enriquecimento pessoal, ela pode gerar bens para os outros, gerar benefícios para os outros, pode, através da generosidade, abençoar outros. E o lado oposto, essa outra vertente, né, ideológica, diz o quê? Não, precisamos, o homem em si é mau, tem uma natureza ruim e egoísta, então nós precisamos taxar todo mundo
para que todo mundo contribua para o bem coletivo. O engraçado dessa segunda é que, tipo, o homem tem uma natureza ruim e egoísta. Então precisamos de um homem que vai dizer... Você entendeu? Então, eu nem chegaria nesse ponto, mas assim, é uma imposição. É uma imposição. Né? É uma imposição. Então, assim, você impõe que todo mundo contribua para o bem coletivo. Do outro lado, você tem liberdade. Então, assim como as nossas crenças prevêem, como um dos pressupostos da nossa fé é a liberdade, não se pode impor, eu creio também que isso pode ser extrapolado aqui, bem genericamente, sem entrar em detalhes, para questões ideológicas na política. Bem, vamos chegando ao fim de mais um episódio. Esse episódio que foi marcado aí por bastante conversa. Acho que foi um papo bem produtivo. Conseguimos não ser agressivos uns com os outros. Eu acho que isso é o mais importante hoje em dia, que a gente precisa ter é diálogo, né? Dialogar, conversar. Não concordo, concordo e vida que segue. A gente não pode deixar de dialogar com o nosso próximo. Vamos agora então para as nossas recomendações, né? Eu queria começar aqui com o Kenny. Qual a recomendação que você tem aí, Kenny? Cara, eu queria recomendar para que as pessoas tivessem mais atenção, sabe? As notícias, a tudo que tá rolando. Não se deixar levar por falsas notícias, principalmente nesse tempo que vai rolar muito. Muita fake news, muita coisa errada. Sempre procurar fontes primárias, procurar assim saber o que é verdade, o que é mentira e reforçar aquilo que eu falei no começo, sabe? É aquela frase que não sai da minha cabeça: Deus não precisa de uma nova cruzada, Deus precisa de crucificados. Então que sejamos nós, sabe, cristãos, através de nós. Talvez você tá ouvindo a gente aí na sua casa e você tá levando, né, o grupo da família a ferro e fogo, né? Eu sou de direita, ou eu sou de esquerda, ou eu sou do centro, e quem pensa o contrário de mim tá errado. Na verdade, quem tá errado é você. Vai pra todos os lados, menos pra frente. Menos, né? Pra frente, menos pro céu. Menos pra então, cima. Assim, então que a gente seja mais compassivo nesse tempo, mais paciente. Isso aí. E principalmente mais generoso com o próximo, sabe? Que a gente não deixe posições políticas ou ideologias afetarem aquilo que move a nossa vida e a nossa fé, que é o amor pelo próximo, né, e o amor a Deus. Então, assim, essa é a minha recomendação. Que a gente seja mais crucificados e menos cruzados. Da hora. Novos. Bom. Legal. E você, Danilo, qual a sua recomendação? Cara, eu acho que eu vou mais ou menos na linha do Kenny, né? Eu acho que as pessoas precisam se informar, né? Tentar tirar um pouco a pecha de que política é chato, mas é necessário, né? A gente se envolver com isso. E além disso, além de eleições, agora falando para algo além de eleições, quem quiser, tiver interesse em conhecer um pouco mais a respeito de política, de história, ver os documentários da Brasil Paralelo que tem no YouTube, eu acho que são é uma produção bem feita, artisticamente falando, né? São muito bem produzidas e tem coleta de informações, de opiniões de muitas pessoas ali naqueles documentários, que eu acho que é bastante produtivo, bastante positivo. Legal. Também. Isso. E você, Vini, qual a sua recomendação? São várias. Então, eu queria recomendar primeiro, visando a questão do que o pessoal comentou aqui sobre o humano, né? Em primeiro lugar, as pessoas. É uma música que eu conheci essa semana, chama A Começar de Mim, de um grupo que chama Vocal Livre. Se possível, vejam um videoclipe, muito legal. E eu queria recomendar também a questão política sobre uma série da Netflix que retrata o cenário político brasileiro até alguns governos passados, que chama O Mecanismo. E deixar uma frase que talvez a gente só conheça a liberdade no dia que a gente perder ela, né? Bem, a minha recomendação é um filme que chama A Onda. Não sei se vocês já assistiram. Não é um filme novo, ele já tem algumas décadas aí, acredito que ele foi lançado. E ele é um filme muito legal, retrata muito sobre
a questão de como um líder autoritário pode surgir no meio de um povo e que isso muitas vezes pode ser mais simples do que muitas vezes a gente acha que realmente é. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguma crítica, sugestão, se você quer mandar alguma coisa pra gente que não for sugestão de quem votar, fica à vontade, pode mandar aí mensagem. Ideias pra mais temas pra gente estar gravando também, fiquem abertos. E lembrem-se, vocês estão votando em pessoas que vão definir o futuro do seu país. Então vote com consciência, não tenha preguiça de pesquisar, de se informar e não considere que as pessoas que têm um voto diferente do seu que são pessoas ruins, porque votar em alguém diferente de você não faz aquela pessoa ser ruim. Então cobrem dos governantes que forem eleitos e não das pessoas que estão votando. É isso, gente. Vocês querem deixar aí o seu até logo, tchau. Até logo, pessoal, tamo junto. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, e tamo aí quando precisar. E valeu. Prazer foi todo seu. Foi mesmo. Bem, como é de praxe, vamos finalizar com o nosso versículo no final. Então, a gente tem aqui Salmo 127, que diz, do versículo do 1 ao 3. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É isso, pessoal. Valeu e até mais. Bem, para começar a nossa discussão, eu vou começar pelo nosso candidato. Oh. Caramba! Mano, já começa apresentando. Você tem que deixar isso, Vinícius. Você tem que deixar isso.